ocasião com a situação caótica de Jerusalém. Mais de 70 anos tinha passado da grande destruição pelos babilônios e ninguém dos que ficaram em Jerusalém fizeram nada. Nasceram-se filhos e netos daqueles que viram a destruição, mas simplesmente eles aceitaram aquilo. Eles concordaram com tudo que vieram ao seu encontro. Mas esses dois homens que Deus levantou lá na Babilônia para trazer o seu povo até Jerusalém, não olharam para as dificuldades, não olharam para as intempéries, para as lutas, para as barreiras, que eram sim muitas, mas eles não olharam, eles simplesmente se detiveram ou olharam para o Deus que os levantou dentro da Babilônia e os livrou da mão dos caldeus. Estes homens não se acovardaram, até porque, irmãos, quando eu leio a Bíblia Sagrada, vejo nela 66 livros. Eu não vejo na Bíblia Deus usando pessoas, homem, mulher, com perfil de covarde. Não, eu vejo Deus usando homens e mulheres falhos. Até porque não tem outro tipo de pessoa para Deus usar. Ou alguém aqui é perfeito? Não somos, somos falhos. Deus conta com pessoas falhas, mas não covarde. A Bíblia nos diz, período de juízes, pastor Igor, que quando um juiz se acovardou por nome Baraque, Deus levanta uma mulher por nome Débora, e ela desce até a batalha, e eles vencem aquela luta, mas a vitória daquela luta, ou a glória daquela luta não vai para Baraque, e sim para Débora. Por quê? Porque não se acovardou. Se tem alguém que Deus ama de usar, é pessoas corajosas, pessoas destemidas, pessoas que vão de contra, pessoas que não são como a maioria, que falam, não, mas é difícil, não, mas é impossível, mas aquela pessoa bate no seu peito e fala, eu sei o Deus que me enviou, e é o Deus das causas impossíveis. Esses homens tinham este perfil. Esses homens eram valentes, influenciadores, inconformados. Qual é o primeiro dele, irmão Felipe? Zorobabel. E sabe o que é lindo de tudo isso, irmãos? Que eu fui pesquisar qual é o significado do nome Zorobabel. E pesquisando, eu pude entender e ver que o significado é plantado na Babilônia. Então seu nome simboliza os nascidos da Babilônia. Deus levanta alguém da Babilônia para usar em Jerusalém. Aleluia. Tem pessoas que já pegaram. Sabe qual é a resposta de Deus aqui para Israel? Se em Israel não há quem faça a diferença, não faz mal. Se em Jerusalém não há uma pessoa com um sentimento de inconformação, também não faz mal. Deus levanta até mesmo da Babilônia, dá um banho no seu sangue e o usa para fazer a diferença em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus aqui está demonstrando que mesmo que tenha promessa, se não se levantar para fazer, Deus levanta outro. Ele não depende de pessoas, irmãos, que não querem fazer nada. Ele não depende de pessoas que não se posicionam. Se você não quer, não faz mal. Deus levanta os da Babilônia. A primazia de Deus, lendo a Bíblia, eu vejo que é usar os das casas. A Bíblia diz dar honra a quem merece honra. Então Deus sempre quer usar os da casa. Porém, irmão, se nós como os da casa não se posicionar, vocês acham mesmo que Deus fica refém de nós? Não. Ele pega um bêbado, ele pega uma prostituta,
ele pega um que era traficante, enfim, ele pega aqueles que o mundo não dão nada. Jesus pega, purifica no seu sangue, entra com ele e através dele com a obra capacitadora, porque quem capacita o homem é o Espírito Santo, e o usa para fazer a diferença na sua casa. Ou seja, Deus não é refém de nós, mas sim nós precisamos dele 100%. Aleluia! Sabe o que me dói no coração, irmãos? E eu já ouvi isso muito, glórias a Deus que aqui não tem, mas lá na minha terra, nas redondezas, tem pessoas que fazem algo na casa de Deus e falam assim: quero ver a hora que eu sair daqui, quero ver quem que vai fazer igual eu. Saia, senta e veja. Mas não veja alguém fazendo igual, veja alguém fazendo melhor. Deus não depende de nós. Elias, quando bateu no peito e falou assim, ó: eu vou me esconder porque eu sou o último profeta em Israel vivo, se eu morrer não tem quem pregue a palavra. Deus olha e fala: o que, Elias? Eu tenho 7.000 homens preparados. Entenda, Elias, que é uma alegria eu te usar, que é um privilégio eu estar te usando. Aleluias. Jesus Cristo nos fala em João 15:5, a parte B, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: sem mim nada podereis fazer. E quando Jesus disse isso, irmãos, na verdade ele estava querendo dizer exatamente isso. Sem Cristo não somos, não podemos e não fazemos. Eu vou falar mais uma vez para o nome de Deus ser glorificado mais uma vez neste ambiente. Sem Cristo não somos, não podemos e não fazemos. Mas uma igreja que tem Jesus Cristo, aleluia, ela pode, ela faz, as coisas acontecem, o inferno pode até se levantar, mas não passa, porque existe um que está na porta, nos dando o livramento. Então com Cristo podemos, fazemos e somos. Aleluia! Deus, maravilha, aleluia! Só que nós precisamos entender isso, irmãos. Nunca foi e nunca vai ser pelas nossas forças. Sabe quando Paulo diz assim, ó: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? Paulo, em outras palavras, está dizendo assim, ó: os combates necessários eu combati, os desnecessários, esse eu não entrei, e os impossíveis Deus combateu por mim. Por isso no final da sua chamada ele diz: combati o bom combate. Combater o bom combate é entender que tem certas coisas que nós não temos que nem entrar, irmãos. É só ficando de joelho falando: Deus, está nas tuas mãos. E quando nós fazemos isso, Deus lá no céu dá um brado: eu queria apenas ouvir isso. Se está na minha mão agora, eu resolvo. Enquanto estava na tua, você estava se quebrando, você não estava tendo resultado, mas agora que está na minha mão, você vai ver a diferença, porque esta igreja tem dono, e esse dono é ciumento, este dono não abre mão. O dono da igreja é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Um Deus que faz, um Deus que pode, e um Deus que levanta, um Deus que dá recursos, um Deus que usa as circunstâncias, muda as circunstâncias, e que se não mudar, Ele usa as mesmas circunstâncias para abençoar a sua igreja. Aleluias. Continuando aqui, a Bíblia nos diz que no primeiro ano após Ciro, Medo-Persa, vencer a tão terrível Babilônia, aquela que outrora tinha destruído Jerusalém, Deus agora vai tocar. Deus agora vai tocar o coração de Ciro. Para quê? Para libertar o seu povo que estava aprisionado na Babilônia. Tudo isso, irmãos, para que se cumprisse o que um profeta, na época dele, que não era muito aceito, rejeitado, suas profecias não eram levadas a sério, mas tinha Deus na vida dele.
E por mais que as profecias não fossem aceitas, era promessa. E era profecia de Deus. E se era profecia de Deus, Deus faz de tudo para que elas se cumpram. Aleluias. Aqui ele toca o coração de um rei para cumprir o que um profeta tinha profetizado, Jeremias, no capítulo 25. Irmão Felipe, mas as circunstâncias eram todas contrárias. Eu já disse aqui, quem disse que Deus precisa de circunstâncias boas para cumprir promessa? Esse é o nosso problema, irmãos. Nós pensamos às vezes e acabamos humanizando Deus. Deus, mas se não acontecer isso, aquilo e aquilo, não tem como acontecer. Não tem como se cumprir. Deus, filho, entenda que não precisa acontecer nem aquilo, nem isso, nem isso. Depende somente de obedecer. Porque o que eu fiz para você não foi uma proposta, foi uma promessa. Proposta depende do nosso esforço para acontecer. Promessa não depende do nosso esforço, da nossa capacitação, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, do nosso poder, do nosso ganho financeiro. Não, promessa depende tão somente que sejamos obedientes dele. Uma vez sendo obediente, ele cumpre. Entenda, meu querido, o que Deus fez para a tua vida não foi uma proposta. Não, Deus fez promessa para vocês que estão sentados aqui neste banco. Vocês não são um povo comum, vocês são noiva do Eterno, vocês são filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas de Deus, temos um Pai, e um Pai que nos ama muito, e um Pai que faz de tudo para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Porém, essas promessas são condicionais. Como assim? Deus faz a parte dele, o impossível ele faz, mas a nossa parte temos que fazer, temos que se posicionar. Em Israel, pastor Ivo, 70 anos não tinha ninguém que se posicionasse, a promessa estava quieta, mas quando se levantou alguém para se posicionar, Deus, opa, aleluia, alguém diferente aí, então agora a promessa vai se cumprir. Entenda, você que tem promessa, se posicione, se coloque, comece a ajudar o seu pastor, comece a ver as necessidades da igreja e não ficar quieto, falar, pastor, o que eu posso te ajudar? E aí Deus lá no céu, opa, agora eu vou cumprir a promessa sobre a vida dele, porque ele está vendo posicionamento na tua vida. Aleluias. Maravilha, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Zorobabel vem então da antiga Babilônia. Sai da antiga Babilônia até Jerusalém. Vem com uma missão no seu coração, ardendo no seu coração. Vem com um desejo no seu coração, ardendo no seu coração. E qual é, irmão Felipe? Reconstruir a sua casa, porque ele não tinha casa em Jerusalém? Não, reconstruir a casa de Deus. Abriu mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Abriu mão das suas vontades para viver a vontade de Deus na vida dele. Isso pulsava no coração de Zorobabel. Ele queria reconstruir o templo. Porém, irmãos, quando ele chega em Jerusalém, ele vai se deparar com uma situação caótica, a qual vê que não apenas o templo estava destruído, como até mesmo o altar de sacrifícios estava em ruína. Então, antes de começar a sua missão, ele entende a necessidade de levantar o altar em Israel. Antes de começar o seu desejo, ele entende a prioridade de levantar o altar em Israel. Sabe por quê? Porque sem altar não havia sacrifício em Israel. Sem sacrifício não havia adoração em Israel. Todos nós sabemos, irmãos, que aquele altar apontava para algo muito maior do que aquele simples altar. Aquele altar do Antigo Testamento apontava para a cruz de Jesus Cristo. Zorobabel sabia isso. Então, Zorobabel abre mão do seu desejo, da sua missão, para levantar o altar. No Antigo Testamento, o altar não tinha poder de perdoar pecado, não, ele apenas apaziguava a ira de Deus, mas no Novo Testamento ele perdoou os nossos pecados.
no Antigo Testamento, ele não tinha o poder de nos colocar diante da presença de Deus, não, porque a Bíblia diz que havia um véu que nos separava do santo dos santos, que era onde habitava a presença de Deus. Mas quando Jesus Cristo, como altar vivo, como oferta e sacrifício, se